Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao PodPrev, o nosso antigo RegiosCast. Tá com um novo nome, novo formato, né? A gente, devido à nossa mudança de marca, a gente saiu de Regis para Previdência BRB, né? Agora estamos todos azuis, né? E Isso. a gente está com esse novo nome agora também. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro, né? Olá, Que está sempre Geise. aqui com a gente. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Bom, pessoal, a gente está, né, nesse novo formato, inclusive o PodPrev vai ser um podcast não só para investimentos, a gente vai estar trazendo, né, outras pessoas, outros temas aqui também para vocês, não só de investimento, claro que investimento é muito importante, mas a gente vai estar trazendo um pouco mais da nossa entidade para você, né, que é participante aí do outro lado, está conhecendo um pouquinho mais da gente. Né, inclusive, a gente mudou, né, alguns veículos nossos de comunicação estão sendo alterados os nomes, né, a gente mudou rede social, outras formas de comunicação também estão sendo alteradas, inclusive o Régios em Números, que é onde você vê, né, todo o seu acompanhamento do seu plano, né, as rentabilidades, né, todo o resultado do mês, inclusive, ele mudou de nome, não é mais Régios em Números, agora é sua Previdência em Números. Inclusive no nosso site já está lá o novo layout, né, com as novas cores, mas a informação continua, a transparência, né, da Previdência BRB continua com vocês também. E as nossas redes sociais também mudaram de nome, tá? A gente saiu de Régios, né, Prev para Previdência BRB. Então a gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn, né, e YouTube aqui, que inclusive, né, Sandro, como você mesmo diz, Sim, se inscreva, por né, favor. no nosso canal, curte, dá um like, ativa o sininho para você perder nenhuma publicação. Bom, dada essa entrada, vamos falar de resultado, de número, né? É Conta isso pra aí. gente, Sandro, como é que foi no mês de agosto? Vamos lá, então, Geise e participantes. Nós tivemos o mês de agosto, digamos assim, com uma muita volatilidade, né? Tivemos algumas notícias positivas, né, que vêm com relação à inflação, né? Nós tivemos uma inflação relativamente baixa, né, de 0,23, mas o acumulado do ano, como nós saímos de uma deflação do ano passado para uma inflação positiva, então ela subiu um pouquinho para 4,61, né? Mas a notícia boa é que tivemos o início do ciclo, né? Para quem não se lembra, né? O início do ciclo da queda da taxa Selic aconteceu no mês de agosto, Sim. para 13,25, né? Por outro lado, nós tivemos muitas intempéries no mercado, né? A bolsa, por exemplo, caiu 5%, né? Então está tendo muita volatilidade. É tudo por conta da questão fiscal, né? O Brasil, digamos assim, de uma maneira geral, os analistas econômicos estão todos muito preocupados com a questão fiscal e também com o problema fiscal no Brasil e também com o problema das taxas de juros norte-americanas. Se você for olhar lá as taxas de juros norte-americanas, elas deram uma subidinha, Uhum. né? E vão permanecer altas, né? E isso acaba, de certa forma, interferindo no mercado doméstico, né? Por isso que gerou toda essa volatilidade com os títulos públicos. Só para você ter uma ideia, o índice, por exemplo, que mede a variação dos títulos públicos no mercado secundário variou negativo, né? Sim. Então, isso, por exemplo, os planos da Regios que tiveram digamos que tem muita marcação a mercado, né, na Uhum. sua carteira, eles sofreram um pouco, né? Então pega o IMAB, ele caiu 0,38. O IMAB 5+, né, que pega os títulos públicos com um índice mais longo, né, dos papéis com mais de 5 anos de vencimento, eles caíram 1,27 no mês, né? Então Uhum. isso tudo acabou interferindo, né, no mercado, principalmente nos nossos papéis, na nossa carteira. A novidade boa, digamos assim, a notícia boa é que todos os planos continuam com performance bem acima dos referenciais, né? Se você for analisar todos os planos que nós administramos, né, os 7 planos, né, mais o PGA, todos eles ainda permanecem com uma performance no acumulado do ano superior aos seus respectivos referenciais de rentabilidade, né? O destaque ainda continua sendo o CD05, né, com 186% de performance em relação ao seu Muito referencial. bom. Analisando também, fazendo uma comparação com o mercado, né, considerando a amostra Aditus, que nós já falamos bastante, que é a nossa Sim. consultoria financeira, ela também, todos os planos também com performance acima do referencial Uhum. Aditus também, tanto no plano BD01 como CV03, todos acima da mediana do mercado. No caso dos planos CDs, que aí tem CD02, CD Metrô, CD05 Brasília Prévia, praticamente todos eles bateram, com exceção Brasília Prévia por um detalhe, tá? Enquanto a mediana do mercado medida pela AGES foi 8,11, o acumulado do Brasília Prévio está em 8, mas todos os outros A planos, diferença é pequena também, pequenininha, né? pequenininha, tá ali no detalhe, mas ele continua Uhum. performando bem acima do referencial, que é IPCA mais 4, né? E com um desempenho excelente aí, Sim. continua, a gente sempre faz aquele convite, né? Continuem acreditando, o Brasília Prévio ele tem realmente entregue bons resultados. E assim, e aí se você for analisar então a rentabilidade histórica, a gente vem performando todos os planos com performance acima do referencial, né? Dos seus respectivos referenciais.
inclusive com notícias boas com relação ao plano BD01, né, que nós conseguimos mais uma vez reduzir o déficit do plano BD01, né, mas isso a gente vai contar quando chegarmos lá quando for para outra parte, quando chegar lá no plano BD01. Exato, é importante ver também, né, como o mercado, né, de investimento ele mexe bastante, sim, né, sim, os nossos planos, querendo ou não, ficaram, né, ali no meio dessa movimentação, mas ainda performaram bem, o que é o importante, o né? mês de agosto, também o mês de setembro, já adianto, também ele está se caracterizando por essa volatilidade. Então, assim, as pessoas não precisam ficar preocupadas, isso é uma questão de curto prazo, né? Mas no longo prazo a gente continua. O importante é o acumulado, exatamente, é o acumulado e principalmente o que nós temos projetando para frente, né? Para os próximos anos. Porque lembrando que o plano de previdência, nós sempre miramos o longo prazo, né? Nós não olhamos. O curto prazo é importante, claro, é óbvio, né, que é muito importante, mas o longo prazo que é o mais importante para a gente, né? Então, dentro de uma perspectiva de longo prazo, todos os planos estão com uma perspectiva muito alta em termos de rentabilidade. Com certeza, senão que as pessoas têm que estar acompanhando, né, o POTPREV para poder estar vendo, né, os resultados aí dos nossos planos. Sempre. Bom, dada essa entrada, né, essa visão geral, igual o Sandro trouxe aqui para a gente, o que é muito relevante, a gente convida você a assistir um pouquinho mais sobre o seu plano. Aos nossos participantes do Brasília Prev, que continuaram aqui com a gente, fala pra gente, Sandro, como é que foi um pouquinho aí do mês de agosto. Brasília Prev, que é o nosso plano instituído, né, que bateu 2 milhões, né, há um mês atrás, né, isso, Foi. Um mês atrás ele bateu a marca de 2 milhões de reais, continua crescendo, né, já está aí com quase 700 participantes, né, é um plano que está crescendo muito forte. Está indo muito bem. Está indo muito bem. No mês, como todo o mercado, né, os planos com muita marcação a mercado, né, e nesse caso do Brasília Prev, 100% da carteira está marcada a mercado, né, então ele não foi uma performance não muito boa, né, 0,16 de performance, né, contra 0,59 em relação ao referencial, mas o importante é o acumulado do ano, né, e no acumulado do ano ele tem uma performance de 8%, né, contra o referencial de 5,97, né, que dá um desempenho de 134%, então ele está ainda muito bem, né, até por conta dessa questão da volatilidade do mercado, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando uma calibrada com relação porque esse plano ele só tem ativos de renda fixa, né? Então nós estamos dando uma calibrada, dando uma equilibrada entre título NTNB e LFT, né? Então estamos montando um mix no caso, né? E aí a tendência é que essa carteira de LFT tende a gerar um pouco menos de volatilidade dentro do plano Brasília Prev, né? Então, nós estamos trabalhando em cima disso para poder efetivamente continuar entregando o IPCA mais 4. Estabilizar um pouco a carteira, exatamente, isso? Porque é uma carteira, assim, se você for olhar, muita gente pode pensar, né, 2 milhões de reais é muito dinheiro, né? Mas para um plano de previdência é pouco para você poder fazer uma boa diversificação, que é o ideal, né? O ideal é você montar as carteiras de maneira diversificada, como acontece, por exemplo, no Metrô, CV03, no BB01, que são planos com um patrimônio muito maior. Mas nesse plano especificamente, nós estamos montando essa carteira, hoje ela é 100% renda fixa, né? Mas o que nós começamos a fazer? Começamos a tirar um pouco de CDI e aplicar em NTNB. E aí, com isso, tem um lado bom que você consegue melhorar a performance de longo prazo, né? Porque o plano está com uma taxa média ponderada de 5,48% mais IPCA. Então, uma taxa real muito alta, né? Considerando que nós temos um referencial de IPCA mais 4, é quase 1,5, né? Acima do referencial que é IPCA mais 4. Então, 5,48 uma taxa média, mas em compensação, infelizmente, ele sofre com essa volatilidade, né? E aí, o que nós estamos fazendo? Vamos fazer um contrabalanço com a LFT para poder, ou com fundos DI, né? Para poder exatamente dar essa contrabalançada e aproveitar. Um equilíbrio, né? É assim, e cá entre nós também, Geise, o DI, se você for olhar só o CDI hoje, apesar da taxa estar em queda, né, e a projeção do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, aliás, desculpa, do Copom, é continuar reduzindo, no caso, a taxa Selic para os próximos meses, mesmo assim a taxa real é muito alta, né? Então, mesmo aplicando em LFT ou em fundos DI, a tendência é que o plano continue dando rentabilidade acima do referencial que é IPCA mais 4. Então, nós estamos fazendo esse rebalanceamento, né? mais um rebalanceamento no Brasília Prev para ele gerar ter uma certa estabilidade de resultado e, principalmente, né, gerar uma performance acima
de IPCA mais 4 sem sofrer tanto, né, Sem com ser tão essas intempéries, impactado, né? sem ser tão Entendo. impactado por conta das intempéries do mercado, né. E é isso, assim, em resumo, o Brasileprev é um plano que nós continuamos apostando muito fortemente, estamos aí com várias instituidoras em negociação, né, Sim. então tem várias, muitas mesmo, né, então assim, que gostaram muito do que o Brasileprev entrega, né, tem entrega em termos de resultado, tem em termos de formato de regulamento, de regras de aposentadoria, né, uma flexibilidade muito grande, né, ele tem resgate parcial, né, então tudo isso tem ajudado a gente também nesse processo de crescimento do número de participantes do Brasileprev e também de instituidoras, né, recebemos este ano o COPEB, né, além da ANE e a BRB, né, Da ABR também. da ABR, né, da própria Previdência BRB, né, não posso esquecer, né, a Previdência BRB também é uma instituidora, né, então nós estamos a cada mês atraindo um número cada vez maior de participantes, Sim. então isso aumenta a nossa responsabilidade em termos de gestão. E assim, isso também tem atraído novas instituidoras, né, estamos aí em conversas com o Hospital da Criança, né, estamos também em conversa com a BRB Serviço, né, existe uma probabilidade da BRB Serviço também virar uma instituidora do Brasileprev, enfim, temos muitas instituidoras aí no radar aí, atraídas pela característica do Brasileprev para poder oferecer para os seus associados, até para os seus empregados, né, porque o Brasileprev também, ele, apesar de ser um plano instituído associativo, ele também pode ser oferecido para empresas, né, então empresas que não queiram se tornar patrocinadoras, por exemplo, do CD05, né, que é o nosso plano aberto para outros patrocinadores, ele pode se tornar um instituidor, no caso do Brasileprev, e aí eu convido, no caso, aos empresários de Brasília, né, que queiram, de repente, digamos, se associar ao Brasileprev, né, fiquem à vontade, o Brasileprev é um plano que também recebe empresas como instituidoras do plano, né, e aí a vantagem é que ele não gera nenhuma obrigação, né, o empresário, ele coloca, de repente, deu um lucro aí legal e tudo mais, e quer distribuir para os empregados, ele pode fazer essa distribuição via Plano Brasileprev. É importante também, porque você está levando, né, previdência para sua empresa e levando para os seus empregados Isso. também. E consciência, né, previdenciária, né, que é muito Educação importante. financeira, né? Educação financeira, né, Que é muito relevante. sempre pregamos como uma boa prática das Sim. empresas, né? Nós vivemos no mundo ESG aí, né? Todo mundo preocupado, né, com o equilíbrio socioambiental e tudo mais, né, com as ações de equilíbrio socioambiental e social, enfim, em todos os sentidos, né? E essa não deixa de ser uma ação ESG, né, que é tão importante aí para a sustentabilidade do nosso planeta, né? Sim, com certeza. Bom, a gente convida então, né, os participantes para acompanharem, né, os resultados do Brasileprev mais para frente aqui no nosso canal. Sandro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo os resultados de agosto. E, né, a gente espera que vocês tenham gostado desse novo formato. Deixa aqui no comentário, tá? Sugestões, dúvidas que tiverem. Nosso time está todo aberto aqui para estar escutando vocês. E a gente se vê mês que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.